Mas só uma parte pequena meu, ouvindo o Tavi falar, e eu estou olhando o gráfico aqui do Yuan também, se não fosse essa injeção de liquidez pelos bancos centrais mundiais, pelo Fed 2020, o Yuan realmente já tinha descolado ainda mais. Ele foi, talvez o que aconteceu em 2020 em termos de política monetária mundial, permitiu com que a China comprasse mais tempo. Agora, essa é a variável mais importante de fato da China, só que assim, tudo que o governo não pode permitir é que o yuan se desvalorize, porque isso geraria uma inflação local brutal. E aí volta aquela ideia do partido sempre de evitar instabilidade social. Imagina a inflação forte na China com a economia desacelerando. Cara, é catastrófico para o Partido Comunista, né? Então, mas vai lá, Heraldo, com você. Não, totalmente. Isso já está rolando, né? Além das questões climáticas que rolaram lá e que estão trazendo inflação para o alimento, né? Então, o cenário não está fácil, né? Algumas projeções focando só na exposição do setor de construção colocam que 10% de slowdown nesse setor custa 1% de PIB. Eu achei muito leve essa conclusão, porque é uma conclusão que as próprias instituições que fizeram a regressão dizem que não considera aí que uma perda de riqueza de investidores e, enfim, um problema de outras empresas que talvez tomem calote das construtoras, né? Não é levado em consideração o impacto disso, por exemplo, na manufatura, no consumo, etc. E aí a conclusão utilizando aí o research do Morgan Stanley, que é impossível de se quantificar o pior cenário e o cenário base atual, que é algo contido dentro do setor, que o governo vai ajudar, etc., vai custar 1% de PIB para a China esse ano e ano que vem. Mas, enfim, é uma oportunidade ou é uma armadilha? Eu acho que um indicador legal, tá, é o Credit Impulse, né? É um indicador bem interessante também, que costuma antecipar, e aí entrando já no tema mais macro, que a gente não tem que olhar só para a China, a gente tem que olhar para fora da China e o impacto disso. Afinal, a China demanda aí mais de 50% de várias commodities industriais ao longo da década. Entender o impacto disso no mundo, né, macro, ainda mais no mundo onde atualmente temos problemas de logística, temos problemas de semicondutores, problemas aí pontuais que trazem questões de aumento de preço na indústria, mas uma pancada tanto no yuan ou um slowdown mais perverso, mais duradouro aí no setor de construção chinês, eu acredito que certamente vai impactar não só o cobre, não só o minério de ferro, como já está impactando, como provavelmente aí vai impactar várias outras commodities. E aí, enfim, fica numa gangorra meio estranha o mercado global, né? Porque você tem fatores aí inflacionários de curto prazo, como problema de logística, agora no porto de Nova York, inclusive, mas ao mesmo tempo você começa a ver assim, cara, em 2016, quando a China teve um problema bem menor do que esse, na época era defaults de empresas de energia e manufatura, o yuan foi a 7, e eu lembro que ali o petróleo foi pela primeira vez depois de anos a 40, né, o barril, e teve um show de default de empresas de raio, de gás natural ao redor do mundo. Eu lembro que os bonds da Gerdau, na época, os 2023 em dólar, chegavam a pagar 20%. Afetou rapidamente mercados emergentes, exportadores, empresas de aço, etc. E agora o negócio está parecendo que é mais fraco, o efeito, quando na verdade não é. Isso tem muito a ver com o momento, eu acho, na minha opinião, que a gente está vivendo no mercado global, onde ainda tem uma queda de braço muito grande entre os otimistas com a recuperação do crescimento global e os pessimistas. E aí a inflação cai no meio disso e essa questão das commodities cai no meio disso. Mas eu estou achando que tem coisa começando a ficar muito mal precificada. Eu queria saber da opinião de vocês. Assim, o efeito está muito mais fraco que 2016 e o problema me parece muito maior do que 2016. Pode falar, Fernando. Não, até eu ia passar para você a bola. Tá, tudo bem. Pode. Olha, eu acompanho o mercado de commodities bem próximo. Eu acho que o mercado de commodities está... essa situação de oferta é um problema muito pior do que eu acho que muitas pessoas imaginam. Eu acompanho mais, principalmente a parte de desenvolvimento de produtos de recursos naturais
globais, invisto nisso bastante, e eu tenho a impressão de que isso talvez esteja tendo um impacto maior que até mesmo lá da demanda. Não discordo do medo principalmente ou receio dessas commodities mais cíclicas, talvez estejam tendo alguns problemas, ou possam ter problemas nos próximos meses. Então, isso aí eu não discordo. Uma coisa que eu acho interessante é o fortalecimento dessas commodities, principalmente recentemente, desde esses problemas da China iniciaram. E o que a gente está vendo, na verdade, é a primeira vez que o problema na China vem acontecendo, que se a gente pensar principalmente no modelo econômico chinês, que tem sido de importar matéria-prima e depois exportar produtos finais, essa é a primeira vez que a gente está vendo um problema de aumento desses produtos primários, né, dessa matéria-prima, causando aí um problema dentro desse modelo econômico. Eu diria que a gente viu um aumento, né? Supostamente a China foi responsável de próximo de 60% do crescimento global, né, de PIB global desde a crise de 2008, e é engraçado que com isso a gente viu um aumento, supostamente, novamente, enorme de demanda chinesa de algumas commodities, muitas commodities, e a gente viu, na verdade, um dos piores mercados de baixa no mercado de commodities nos últimos 10 anos. Isso acabou de mudar recentemente por causa desses problemas da pandemia. Então, eu não sei, para ser sincero, o que aconteceu, na minha opinião, foi começar a dar, né, eu estava bem com uma cabeça aberta com algumas commodities, como principalmente cobre, petróleo, entre outros. É óbvio que isso é um fator, o que está acontecendo na China é um fator muito negativo para esse tipo de commodity, como o Heraldo notou, observou, aconteceu em 2015, 2016, eu acho que tem uma correlação alta nisso, e eu não quero pagar para ver essa conta aí. Então, eu estou mais focado em outros ativos que eu acho que talvez possam se beneficiar desse cenário. Tem uma repercussão de longo prazo desses problemas que vai ser muito grande, que vão criar várias perguntas, né? E que eu acho que pode gerar até um problema inflacionário. Cada vez mais empresas optando por procurar meios de produção fora, né, da mão de obra chinesa. Eu acho que isso é uma tendência de longo prazo, né, que seria dentro dessa tendência de desglobalização que a gente vem vendo. A gente viu isso com o início do Trump, né, discorde ou concorde, eu acho que óbvio que ele foi uma das pessoas principais a iniciar esse processo, principalmente com as tarifas, né, que a gente viu naquela época, e eu acho que agora o que a gente está vendo é quase o contrário. A gente está vendo, eu diria, contrário como o approach, né, como o que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos no momento, na verdade, é um aumento de estímulo fiscal para ajudar as empresas domésticas a conseguirem competir com as empresas chinesas, ou seja, um approach muito parecido com o approach chinês. A China sempre fez isso, um estímulo fiscal altíssimo para ajudar as empresas domésticas a conseguir ter uma competição que provavelmente não acontecia em outras partes do mundo, ou seja, a gente viu principalmente isso causando esse aumento da China se tornando a forma manufaturada aí no mundo todo, na produção de diversos produtos que a gente vê no mundo todo. Então, eu acho que essa é uma tendência que deve continuar, que também acaba criando uma dependência de estímulo fiscal dentro dos Estados Unidos, e tem outros problemas também. Por exemplo, uma possível, né, o Fernando estava comentando sobre instabilidade, né, possível instabilidade de uma desvalorização que pode gerar problemas domésticos. O que a gente vê normalmente é essa forma de criar diferentes problemas geopolíticos para esconder a situação. E, sim, normalmente o que deve acontecer nisso daí seria Taiwan, né? Você acaba caindo na conversa. Então, exatamente. A gente olha assim, olhando o mapa mundi e os focos de incêndio ou de possível turbulência, cara, tem tanta coisa assim que tem que ficar esperto, para dizer o mínimo. Até eu nem tinha notado Taiwan, mas é um problema latente geopolítico daqueles que pode ir pro ventilador e dar um negócio, um chardunço grande. Fala. Uma excelente cortina de fumaça, né? Seria aí
O top pick. Agora, e a Alemanha, que ultrapassou o Japão como o maior exportador do mundo há mais ou menos uns 5 anos atrás, exportando muita coisa industrial para a China. Enfim, com a zona do euro aí praticamente vivendo de forma zumbi, bancada pelas exportações alemãs, com taxas mais do que artificialmente, eu nem sei qual seria uma palavra mais artificial do que artificial, negativas, saindo a Merkel, instabilidade política na Alemanha, com altas chances de certas decepções aí nas exportações alemãs. E a Europa, como é que fica nesse meio de campo, hein, cara? Isso aí é um outro tema que ninguém está prestando atenção, mas a coisa pode ficar meio estranha lá ao longo dos próximos meses, na minha opinião também. Essa é a interdependência que nós temos hoje no mundo, né? E a importância que a China acaba tendo para todos os parceiros comerciais. Ela ultrapassou os Estados Unidos como o principal parceiro comercial da maior parte dos países no mundo hoje. É o principal destino de exportação e uma das principais origens de importação. Então, eu concordo. Aí a Alemanha que está surfando essa onda de exportações e que carrega a Europa nas costas, esse é outro problema que está aí no mapa mundi. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.